partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Sinto perdido, Jesus me consola. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade. Hoje é feriado, dia 21 de abril de 2026. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Talvez aí você vai dizer, para mim não muda nada se é feriado, não é feriado, porque eu estou desempregada. Mas eu quero dizer para você, na obra de Deus, não existe desemprego. Sempre tem trabalho. Quando a palavra do Senhor diz para mim e para você, ore, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Talvez você diz aí, eu estou amarrado, eu não consigo nem fazer a obra porque eu estou impossibilitado de ir em certos lugares, de fazer certas coisas, e porque eu estou desempregado, não tenho condições. Mas eu quero dizer para você, faça, não coloque impedimento. Quando o Senhor chamou a Jeremias, Jeremias disse, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. O Senhor disse para ele, não diga mais isso. Então não coloque mais impedimento para fazer a obra e comece a alicerçar a tua vida em Cristo. Quantas pessoas perderam o trabalho, perderam a família, perderam a dignidade, perderam o caráter por causa de não firmar seus passos em Cristo, de não deixar Jesus conduzir. Muitas pessoas, quando o meu pai, que há muitos anos meu pai não biológico, meu pai que me criou, que eu não cheguei a conhecer o meu pai biológico, ele faleceu antes, quando eu era muito criança, ele sempre dizia, quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Aí tu vai conhecer quem ela é, como aqui no sul a gente diz, dá pano para manga para ver até onde vai chegar. Aí às vezes se torna tão valente, tão soberbo, tão orgulhoso que acaba perdendo tudo. Pessoas que eu tenho visto que eu orei para misericórdia, Deus abençoou, Deus deu carro, Deus deu casa, Deus tudo. Só que não vigiaram, quando o pastor falava nessa noite sobre a vigilância, vigiar e orar em todo o tempo. Não vigiaram a sua conduta. Porque cada vez que nós vamos construir, cada vez que nós vamos edificar alguma coisa, isso requer muito trabalho, muito esforço, não só, talvez físico, mas até nas emoções, porque sobrecarrega. Como ontem eu estava falando com a minha vizinha, eu disse, aqui em casa é tudo eu. É tudo eu, porque é só eu, é tudo eu. Então, eu às vezes me sobrecarrego e eu venho até Jesus, Jesus me ajuda. O Senhor não diz na sua palavra que o Senhor é meu pai, meu criador, meu marido, meu ajudador, então me ajuda. E o que o Senhor fala comigo? Descansa o teu coração, eu estou cuidando. Mas muitas vezes nós ouvimos isso da parte do Senhor, mas saímos ali e queremos resolver do nosso jeito. Tem que ser do meu jeito, nem que não está alicerçado em Cristo, mas eu quero que aconteça isso que eu estou querendo, e não é assim. Porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que vai fazer uma construção, ele precisa planejar. E o que mais é interessante numa construção? Vamos lá para uma casa, um edifício. Quanto maior é o edifício, mais firme tem que ser o alicerce. Quanto mais coisa Deus tem para mim e para você, agora, eu tenho um chamado de Deus. Deus já falou, Deus usou profetas, já vieram, falaram para mim que eu tenho um chamado. Sim, tu tem um chamado, mas primeiro você vai ser alicerçada. E alicerçada é o quê? O que a coluna recebe? Se nós vamos ver uma casa,
Primeiro vem os alicerces, que ele é colocado profundamente, porque ele tem que ter estrutura para segurar aquele edifício, para segurar aquela casa. Na época que eu estava pensando aqui em construir, eu pedi para um pedreiro vir aqui, ele começou a fazer o alicerce. Mas ele começou a fazer o alicerce muito fraco, com tijolos furados. Eu tenho sangue, no meu sangue tem uma visão de pedreiro. Meu pai era construtor, meu pai era pedreiro. Não sei se existia pedras para trabalhar naquela época, mas ele era construtor. Eu disse, não, esse alicerce está errado. Se o alicerce, a base é fraca, não vai segurar. O que eu quero dizer com isso? Se a minha vida é sem oração, sem vigilância, sem estar alicerçado com Deus, ela não vai subsistir, ela vai cair. Ah, mas caiu aquele edifício, caiu aquela casa. Por que caiu? Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir tudo. E assim é na nossa vida espiritual. Se eu não estou alicerçado na palavra, se eu não estou alicerçada na verdade, se eu não estou descarregando meus fardos em Cristo, se eu não estou buscando sabedoria e discernimento para o Senhor me conduzir, vai acabar o quê? Vai acabar dando fissuras. Talvez nem seja que caia, mas dá fissuras. E acaba muitas pessoas, às vezes, depois que constrói, voltando ao assunto de casa, constrói a sua casa, aí estão tão estressados, estão tão cansados, estão tão abatidos, que aí acabam separando. E é isso que o diabo quer fazer. Ele veio para matar, roubar e destruir nossos sonhos, destruir a nossa fé. Mas ele só vai fazer isso se eu deixar. Agora, se eu ser alicerçado, se eu tenho a palavra como meu escudo, não, Senhor, eu estou cansada, mas eu vou parar um pouco aqui, eu vou descansar. O próprio Jesus, chegava momentos da vida dele que ele parava e analisava, orava. Se chegou a dormir, dá para ver que Jesus dormia, Jesus humano como nós, Jesus dormiu num barco, numa tempestade. Jesus se separava dos seus discípulos, ele ia mais adiante para orar, porque ele tem que ter intimidade com Deus. Vocês ficam aqui que eu vou ir ali. Muitas vezes você ora um pouquinho aqui, você ora numa igreja. Ontem estava falando com uma irmã sobre isso. Vai no final de semana num culto e não muda nada, não aprendeu nada, porque lá tem meia hora de fala de dízimo e oferta, que obriga as pessoas a fazer. Não tem palavra, tem 10 minutos de palavra e o resto é uns louvores. E louvores ainda que às vezes nem são louvores a Deus, que são louvores para edificar o homem, para engrandecer o homem. Como que tu vai aprender? Você tem que meditar na palavra. Agora, se tu não se alicerçar na palavra e saber que Deus está falando com você, você não vai subsistir. Dias difíceis está para vir, amada igreja. Então nós temos que estar alicerçados. A palavra fala lá em Mateus 7, 24. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhanço-lhe a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica. Não adianta eu ouvir e não praticar. Como ontem eu estava falando com uma irmã, ela disse, Deus tem usado você para aconselhar. Tá, mas eu tenho que viver aquilo que eu aconselho você. Para mim ser edificada na rocha. Não adianta eu dizer depois para o Senhor, um pouquinho antes aqui de Mateus 7, 24, vai dizer, eu preguei, Senhor, eu falei, multidões, eu profetizei em teu nome, expulsei demônios. Mas se eu não viver a palavra, o Senhor vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E o pastor, eu quero deixar bem claro para você, o pastor não está aqui para orar pela sua vida, para gerar ovelhas. O pastor, quem gera ovelhas são ovelhas. O pastor está aqui para te ensinar, para te orientar, para te conduzir, como a palavra está nos ensinando e eu sendo conduzida por Cristo. Mostrando o caminho. Mas se você não ouvir e não praticar, e se eu não ouvir e não praticar, eu vou ser semelhante a este homem
né, aqui está dizendo, esse homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se eu ouvir e praticar. Deixar de lado meu eu. As renúncias que eu preciso fazer, os desejos da minha carne, as minhas vontades, as minhas concupiscências. E desceu, e vai falando mais, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade sobre aquele que está edificado e sobre aquele que não está edificado. Vai ter uma diferença. Essa casa aqui não caiu. Aquele que ouve essas palavras e não os cumpre, comparou-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Você já viu uma criança brincando na areia? Talvez você já fez isso quando criança. Ele faz um castelo, ele faz uma casa, coisa mais linda ali, faz um desenho, faz um jardim, faz um parque, sei lá. Cada um tem uma criatividade. Mas veio a água, a onda veio ali, a areia se moveu, caiu tudo. Porque estava edificado sobre a areia. Não era firme, não era em Cristo. E desceu a chuva e correu os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e a casa caiu e foi grande a sua queda. Porque eu e você muitas vezes temos caído, por quê? E ainda fala que grande é grande, e o próprio Senhor falando. Cai a família, cai os filhos, cai tudo. Se eu não edificar a minha casa, se eu não ouvir. Não adianta eu ter um costume. Quantas denominações aí pregam usos e costumes? Ah, se eu estou acostumada a ter o meu cabelo comprido, não usar calça, mulher não usa calça, porque calça é de homem. Se nós vamos ver lá no Antigo Testamento, quem usava as túnicas não eram os homens? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a Bíblia fala que eu e você, mulher, temos que se vestir prudentemente, temos que se vestir decentemente. Como o pastor falou nessa noite, fulano falou lá para aquela pessoa, glória a Deus, eu já contei esse testemunho aqui. Quando as pessoas queriam me obrigar a fazer certas coisas, eu ficava com raiva. E o que eu fiz? Eu fui diante do Senhor. Senhor, como que o Senhor me quer? Eu quero fazer a sua vontade. Não a vontade do homem, não é por força, não é por violência. Mas como que o Senhor me quer? Me ensina, me mostra. E ainda, porque eu sou muito, ignorante, muito... Eu disse, Deus, ainda o Senhor tem que falar claro comigo, tem que mostrar a casa, tem que dar o número, tem que dar o endereço, tudo certinho. Tem que falar as claras comigo, Deus falou. Mas eu não posso colocar isso uma regra para você. É eu e Deus, é a intimidade minha com Deus. Eu ouvi Deus porque eu pedi para Deus. Agora tem pessoas que, pastora, mas eu fiz isso, eu ouvi. E será que você ouviu mesmo? Você falou com Deus, você dobrou o teu joelho, nem de repente dobrou caminhando aí, ou fazendo alguma coisa, você falou com Deus, e você não esperou Deus responder você, e o diabo lá lançou uma proposta, ou veio uma profetada, e você, é verdade, eu tenho que sair da minha cidade, tenho que sair do meu estado, eu tenho que sair dessa casa, Deus está mandando eu sair dessa casa. Abandonar a família, abandonar tudo. Não é Deus. Cuidado. Cuidado com as profecias, cuidado com aquilo que você fala com Deus e não espera Ele responder. E o céu, Ele responde diferente. Porque as coisas, quando é por Deus, às vezes Ele prepara uma coisa ali. Ontem eu tive uma experiência com Deus. Aconteceu algo, adquiri
uma coisa pessoal não vou dizer pessoal, porque é para o ministério, para mim usar no ministério, e eu estava com uma dificuldade. E eu fui até a loja, porque eu não estava entendendo aquilo ali. Cheguei lá, daí até conversei com o vendedor, a vendedora que me atendeu. Eu disse para ela, olha, não sei se é a peça que está com problema ou é a peça que está aqui na frente que está com problema. E aí ela só disse, não, mudou. É essa tecla aqui que tu tem que usar. Nos outros normalmente é assim, mas esse aqui agora mudou. Aí eu volto para casa necessitando de algo e Deus preparou tudo. Eu cheguei ali, conversei, tudo deu certo. Deus abriu o caminho, mas eu fui direcionada por Deus. Saindo da minha casa dizendo, Senhor, guarda minha saída, guarda minha entrada, o Senhor vai na minha frente. Na verdade, só dei uma volta. Por quê? Porque eu precisava ver, eu precisava encontrar pessoas que eu encontrei. E fui abençoada. Então, amada igreja, quando nós temos direcionado por Deus aquilo que você acha, às vezes, que não é, aquilo é. O Senhor preparando caminhos, às vezes, que tu pensa, meu Deus, mas eu vou ter que sair de casa agora. Eu não reclamei da situação. E eu recebi a bênção. Aleluia, louvado seja Deus. Então, eu preciso ouvir Deus, colocar em prática a palavra de Deus. E quando nós vamos ver, se eu não edificar minha casa sobre a rocha, eu tenho que ter em vão, eu vou trabalhar. Eu vou colocar tudo fora. Em vão eu vou trabalhar no meu ministério, se eu lá na frente eu estou trabalhando, de repente eu tenho que me cuidar, eu tenho que ouvir a palavra atentamente para mim não cair. A palavra também diz no Salmo 27, a segurança e prosperidade e fecundidade vêm somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem em que encontra neles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com eles, com seus inimigos à porta. Quando nós temos a nossa casa alicerçada em Cristo, nós vamos ter domínio, nós vamos ter paciência, nós vamos ter sabedoria, porque Cristo, ele age em todas as áreas da nossa vida. Não adianta você se esforçar, trabalhar, é em vão edificar a casa sobre a areia. Se o Senhor não edificar, se eu não colocar, Senhor, me ajuda nessa construção, desse meu casamento que está desse jeito, a minha saúde, não adianta você pedir saúde para Deus e começar e comer tudo aquilo que vem pela frente. Você tem que cuidar, o teu corpo é templo do Espírito Santo, abusar do teu sono, dormir pouco, ficar cansado, ficar estressado, ficar perdendo tempo, com muitas vezes com coisas que não edificam a tua fé. Cuidado com esse celular que está na tua mão. Como tem roubado o tempo das pessoas, como tem roubado a paz na família. Um não olha mais para o outro, não olha mais no olho, não diz que ama mais, até por uma mensagem até que manda, às vezes quando está longe, mas quando está perto esquece de dar um abraço. Nós somos seres humanos, nós precisamos de um abraço, nós precisamos daquele aconchego, nós precisamos de ouvir, eu te amo. Principalmente as mulheres, vocês maridos que estão me ouvindo. Você sabe que você ama, você vai mostrar pelas suas atitudes. Como uma pastora, um dia eu escutei ela falando um testemunho dela, que ela disse, não, o marido dela disse assim, não, mas eu já falei pra você que eu te amo, o dia que eu me casei com você. Se eu mudar de ideia, um dia eu vou te falar, mas por enquanto continue, então eu estou em silêncio, mas eu te amo. E demonstrando a atitude de amor, porque não adianta falar eu te amo e fazer tudo com que a pessoa se sinta muitas vezes a pior pessoa da face da terra. Edificando o casamento sobre a rocha, edificando a nossa saúde, voltando ao assunto do alimento. Se você vai lá no médico, o médico diz pra você, você tem poucos dias de vida, você tem que cuidar isso, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você vai cuidar porque você quer viver.
Mas enquanto você não cai na mão do médico, você tem saúde, você acha que tu tem saúde, mas tu tá estragando, tá estocando toxina no teu corpo, você tá muito bem. A gente vê hoje meninas novas, homens jovens, crianças obesas, porque a má alimentação. Então tudo isso eu estou edificando. O meu corpo, a minha casa espiritual, às vezes pesado, muitas vezes, eu tive um sonho, pastora, mas comeu. Como diz aqui no sul, um boi pela perna, comeu bastante, foi dormir, teve um pesadelo. Não veio de Deus esse sonho. Analise. É a mesma coisa que as profecias. Então eu quero dizer para você, amada igreja, vamos começar a afirmar nossa casa sobre a rocha. Não está bem a tua saúde? Senhor, me ajuda. Me ajuda, me orienta. O que precisa para me acalmar? Eu estou nervosa, estou ansiosa. Eu vejo pessoas que entram aqui e tomam 9, 10 tipos de medicação controlada. Então, como um zumbi. Uma medicação mais forte, mais forte, mais forte, porque a medicina quer se ver livre. Ela tem convênio. Hoje, infelizmente, assim, ela tem convênio com as fábricas de medicação, com as distribuidoras. Quanto mais ela prescrever aquele remédio, mais ela vai ganhar. E a paliativa, ele não vem para cura. Mas Jesus tem a cura divina sobre as nossas vidas. É claro que eu não sou contra a medicina, não sou contra os remédios. Tem coisas que você precisa tomar. Mas tudo tu tem que estar alicerçado em Cristo, pedir orientação do Senhor e abençoar esses remédios que você toma. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu há poucos dias que eu tenho disfunção na minha glândula da tireoide, eu há poucos dias falando com Deus, ouvindo uma pregação do Billy Graham, falando sobre isso, que a tireoide, quando ela está numa disfunção, é um trauma que você teve, talvez na infância, ou talvez no ventre materno. Quando tua mãe, teu pai mandaram você se calar, você reprimiu, porque a glândula da tireoide, ela na verdade ela ataca também, depois vai atacar a tua voz. Os hormônios vão mexer com tudo. Todo mundo tem tireoide, mas um tem a disfunção. E por causa, às vezes, de um trauma, porque mandaram você se calar quando você queria falar, quando bateram em você, ou fizeram alguma coisa, mandaram você calar a boca, não era para você chorar, você reprimiu. E eu comecei a orar pela minha cura interior. E eu creio que o Senhor vai curar, vai chegar lá na raiz desse problema, na causa desse problema. E assim é a hipertensão, assim é a glicose alterada, não é de comer doce que vai te dar uma alteração na glicose, é uma disfunção no teu pâncreas. E isso é hereditário muitas vezes, e você vê que isso aqui pode também uma causa lá que aconteceu alguma coisa com aquele teu familiar que você hoje está sofrendo. Então comece a orar, comece a edificar a tua saúde, a tua casa física, as dores como a palavra fala. Meu Deus, como Deus está conduzindo, eu não sei porque a palavra fala que a inveja é a podridão dos ossos. Se você está com dor nos ossos, se você está com problemas aí nas articulações, quem sabe você um dia invejou alguém, você está sendo invejado. Então ore, peça a Deus, se esconda na sombra do Altíssimo até que passe essa calamidade. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, meu Deus. Obrigado, meu Deus, e a partir de hoje, Pai, nós aprendemos com a Tua palavra que nós precisamos ser prudentes, Pai, que nós precisamos ser vigilantes, ser alicerçados em Ti, Pai. Colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai, os nossos filhos, Pai, que são herança do Senhor, colocamos tudo diante de Ti, meu Deus. A nossa empresa, Pai, vidas que são empresários, Pai, tem que conduzir, Pai, tão difícil muitas vezes, Pai. Muitas vezes até os funcionários não compreendem a atitude daquele patrão, é só o Senhor sabe a responsabilidade que ele tem, meu Deus. Claro que tem pessoas que são avarentas, Pai, tem pessoas que são egoístas, mas eu tô falando daquele patrão que é sincero, Pai, que vê, que tá aí para dar trabalho para muitos filhos teus, Senhor. E eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por tudo, Pai. Então eu te peço, Pai, entra na nossa mente, aonde está mais oculto, escondido, Pai, aquilo que até hoje, Pai, nós fizemos errado, Pai. Nós não tínhamos sabedoria, não tínhamos discernimento, Pai, alicerçamos a nossa casa sobre a rocha e hoje tá, Senhor, olhando o casamento, olhando a vida financeira, Pai, até tinham bens, perderam tudo, Pai. Mas hoje, meu Deus e meu Pai, o Senhor pode, Pai, através da sua palavra,
palavra, edificar. Nós queremos edificar, Senhor, reconstruir a nossa história, reconstruir a nossa família, Pai, colocando tudo diante de Ti, hoje mesmo sendo aos cacos, os pedaços, Senhor, as lágrimas que rolam, meu Deus, as tristezas, Pai, as amarguras, colocamos tudo diante de Ti, Deus, e Te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, a colocar tijolo por tijolo nessa construção, Senhor, a fazer, Senhor, edificado, Senhor, muitas vezes nem está aparecendo, mas nós estamos fazendo, Senhor, o nosso alicerçando em Cristo, Pai, as colunas, Pai, que tem que ser bem estabelecidas, Pai. Pai querido, Pai amado, eu oro por esta família, eu oro por esta casa, Pai, que caiu, Pai, está aí aos escombros, mas tem como recomeçar a nossa história, Pai, reconstruir os muros, Pai, as proteção, Pai, primeiro, porque antes de fazer uma grande construção, eu sei, Pai, que vai lá, Senhor, os engenheiros, os pedreiros, e colocam, Senhor, os muros, para proteger que quem passa ali perto não venha se machucar com alguma coisa que cai, Pai, e muitas vezes é assim. Na nossa vida espiritual, Pai, estamos em construção, um chega perto do outro, Pai, diz uma palavra, às vezes aquela pessoa já caiu, Pai, porque ela não aguentou, não suportou, mas eu te peço hoje, Pai, cura as nossas emoções, Senhor, cura, Senhor, os nossos sentimentos, a nossa vida física, Pai, até a medicina já comprovou, Pai, que o câncer, Pai, começou lá nos sentimentos, Pai, e hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai, aonde está se alojando um tumor cancerígeno, Pai, porque essa vida guardou mágoa, guardou ressentimento, não consegue perdoar, Senhor, até culpa o Senhor por tudo que aconteceu, mas na verdade ela não vigiou, ela não foi prudente, Pai, mas nós estamos aqui te pedindo perdão hoje, meu Deus e meu Pai, e que o Senhor venha curando, Pai, libertando, transformando, Senhor, tudo que está dentro do nosso interior, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, todo o ciúme, toda a inveja que tem se levantado, Pai, que muitas vezes as pessoas tão maléficas, Pai, não se dão por conta, Pai, que estão se prejudicando a si mesmo e a outras pessoas, Pai, mas hoje, diante de Ti, nós nos derramamos e pedimos a Tua proteção, Pai. Queremos ser escondidos na sombra do Altíssimo, Pai, que a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então está faltando o quê, Pai? Nós não conseguimos descansar, Pai, porque nós não estamos plenamente, Senhor, escondidos na sombra do Altíssimo, habitando. Muitas vezes nós dizemos que habitamos, mas saímos, Senhor, dá uma volta, olhar as coisas do mundo, meu Deus, que hoje, Senhor, o Senhor corte e desligue de nós, Pai, toda essa insegurança, todos os medos, as carências afetivas, Pai. Eu oro por este homem, por esta mulher, por todos os pedidos de oração, meu Deus. Derrama da Tua graça, da Tua unção, Pai. Ajuda Teu filho a vencer esse tempo de espera, Pai. Porque eu sei, Pai, o céu, ele responde diferente. O céu trabalha diferente do que aquilo que pensamos ou podemos imaginar, Pai. Em nome do Teu filho amado Jesus, eu oro pela nossa nação brasileira. Derruba do trono os poderosos, Pai, e eleva os humildes, Pai. O Senhor conhece o que está por trás desses três poderes, Pai, que executam, Senhor, sobre a nossa nação, as leis, Papai, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo da verdade, que toda mentira seja repreendido, Pai, em nome de Jesus, Deus querido, Deus amado, eu oro pelo meu estado, pela minha cidade, Pai, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, que o Senhor venha agindo poderosamente sobre cada vida, sobre cada família, Pai, entra nessas casas, entra nos asilos, nos presídios, nos orfanatos, Pai, meu Deus, Paizinho querido, Pai amado, nessas casas, Pai, onde é tristeza, onde, Senhor, meu Deus e meu Pai, o espírito de miséria tem se apossado, Pai, esse território desta casa, Pai, que tudo que a pessoa ganha, Pai, parece que não, mesmo aquela hora, Pai, mas lá, Senhor, meu Deus e meu Pai, lá nos antepassados, Pai, foi alicerçado, foi oferecido, Senhor, coisas a deuses, Pai, e hoje nós reivindicamos, Senhor, as nossas finanças, Pai, em nome de Jesus, tudo que foi dado legalidade, nós quebramos, nós cortamos e desligamos, Pai, que a partir de hoje, Pai, essa casa vai prosperar, que todo esse espírito de miséria foi repreendido, todo esse demônio que tranca, Senhor, as bênçãos do Teu filho e da Tua filha seja repreendido, que caia por terra esse gigante hoje, em nome de Jesus, amém e amém.
Pai querido, Pai amado, eu oro pelo Ministério Orai Sem Cessar, pela vida do meu pastor presidente, Pai, a missionária Rosa, abençoa teus filhos, Pai, abençoa, Senhor, a cada dizimista, ofertante, os bons samaritanos, abençoa, Senhor, as vidas, Pai, que tem compartilhado esse áudio aqui no Brasil, fora do Brasil, Pai, que o Senhor venha alcançar cada vida, Pai, que entrou aqui no meu PV, Senhor, contando suas histórias, Pai, histórias muito tristes, outros contam, Senhor, os testemunhos já, Pai, mas eu sei, Pai, que a palavra diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que o Senhor venha ministrando alegria nos nossos corações e venha nos ajudar a reconstruir uma nova história alicerçada em Ti, Deus. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, Pai, a nossa casa, Senhor, vai ser alicerçada em Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Mesmo sem força, Pai, nós vamos Te buscar, meu Deus. Em nome de Jesus. Vamos entregar tudo a Ti, Pai. Os nossos filhos, os meus netos, as criancinhas, eu entrego tudo nas Tuas mãos, Pai. Senhor, aqui estou, com minhas mãos cansadas. Pai, é desse jeito. Fizemos tudo errado, Pai. De tantos projetos, tantas madrugadas, levanto os meus muros, tijolo por tijolo, mas sem a Tua bênção, Deus, desse jeito. tudo vira solo. Eu tento guardar com toda a minha força, mas a paz que eu busco, Aleluia. o meu medo alvoroça. E de que vale, meu Deus, acordar tão cedo, guardar a cidade, vivendo com medo de que vale comer este pão de dor, e se a vida que eu construo não tem Teus valores? Pois se o Senhor não edificar a minha casa, todo o meu esforço o tempo extravasa, mas aos Teus amados eu sei e posso crer. Aleluia. Tu dás o Teu descanso, o Teu adormecer. Pai, que nós vamos descansar em Ti, Pai. Que nós vamos habitar, Senhor, na sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, para descansar, Pai. Recebe, Senhor, a nossa vida, recebe a nossa oração, Pai. Obrigado pelo Teu ensinamento, meu Deus, através da Tua palavra, Pai. E que nós venhamos a todo dia, Pai, começar a reconstruir, Pai. Reconstruir a nossa casa sobre a rocha, edificar a nossa casa sobre Ti, Pai. Nos ajuda, Pai. E fica conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Amém? Louvado seja Deus.